Ótimo. Tá, pessoal, já de antemão, deixa eu já só explicar para vocês quem fechou a nota de arte de vocês, tanto do primeiro bimestre quanto do segundo, não fui eu, tá? Então, eu não sei como foram fechadas, só me passaram as notas para eu lançar, porque as notas, começou agosto, as aulas já passaram a ser minhas, e aí pediram para eu lançasse essas notas, mas já me entregaram fechadas, tá? Então, eu não sei o que faltou, para quem, nada, tá? Eu fiz a convocação, eu notei que teve muitas pessoas que estranhou lá, mas, infelizmente, eu não sei dar nenhuma informação para vocês a respeito disso, tá? Quando sou eu que fecho, eu sei, né? Mas quando for outra pessoa, eu não consigo explicar para vocês a respeito disso, certo? Tá, pessoal, eu notei que tem alguns de vocês que não estavam, né, não ficaram de filosofia, ficou só de arte. Quando eu comecei a aula de filosofia, eu expliquei como que vai ser a formação da nota de vocês nessa recuperação dessa vez. Os que não estavam na aula de filosofia já sabem como que vai ser a formação da nota agora? Tipo, Ashley, Daiane, vocês já sabem como que vai ser a formação da nota de vocês nessa recuperação agora? Não. 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 Daiane? Não, eu não sei. Tá, pessoal. Então, os que estavam na aula do primeiro horário, do segundo horário, já sabem como vai funcionar, porque eu já expliquei. Mas não tem um problema, eu explico para vocês também. Tá? É o seguinte, pessoal. Nesse bimestre, o que a gente tentou, de todas as formas, facilitar a vida de vocês um pouco. Tá? Porque, assim como vocês, nós também estamos extremamente sobrecarregados, todo mundo cansado. Esse mês de agosto parece que não tem 31 dias, tem 60, né? Então, assim, para facilitar, o que a gente mudou a forma de avaliar vocês. Lembra que na recuperação presencial, vocês assistiam uma aula, fariam um trabalho, né, e uma avaliação. Não era assim até o ano passado? Nesse ano, o que a gente fez? Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, os professores já devem ter comentado com vocês, ou colegas que estudam em outra escola já comentou também. As escolas estaduais, né, que são só estaduais, não são do comando de ensino, também não são CPMGs, eles têm uma forma de avaliação que chama portfólio, tá? E até então, lá no Colégio Militar, o portfólio, até o primeiro e segundo ciclo, o portfólio foi as participações de vocês no GR8, tá? E aí agora, a partir do terceiro ciclo, vocês vão fazer esse portfólio também, mas é tudo online, as atividades que vão ser anexadas, tudo, tá? Depois a gente vai explicar isso para vocês com mais tempo. Dentro desse portfólio tem uma parte que chama autoavaliação, tá? Então, essa autoavaliação, a gente já vai começar a fazer ela nessa recuperação, tá? Nessa intervenção pedagógica. Então, a intervenção pedagógica de vocês, ela vai contar com três instrumentos avaliativos, tá? A participação ativa na sala de aula, ou seja, lembra que quando eu coloquei lá o link, agora eu falei para vocês abrirem a câmera, né, que vocês iriam entrar com a câmera aberta e o microfone fechado. Essa participação ativa, ela vale 4 pontos, tá? 4 pontos. Então, por quê? Porque a gente notou que a maioria, né, toda regra tem exceção, mas o que a gente tem percebido? Que apesar de vocês estarem logados, tá? Não estou falando geral, tá? Não estou generalizando, tem muita gente que assiste aula normal, mas a maioria de vocês que estão logados, muitas vezes loga e some, né? Se eu chamar para fazer uma leitura, ou eu direcionar uma pergunta, a pessoa nem aparece, né? Então, justamente por isso,
Essa participação ativa, câmera ligada, se chamado para conversar, resposta, vale 4 pontos. Essas moças bonitas aí que a gente fica olhando as carinhas delas, né? A gente gosta de ver, não só das moças, mas dos rapazes também. E vale 4 pontos, tá? Tem uma atividade avaliativa que todos os professores vão colocar lá no ambiente virtual avaliações, que vale mais 4 pontos. E a autoavaliação vale 2 pontos. Tá? Então, vocês vão ter 2 instrumentos que valem 4 pontos, que é a participação ativa nas aulas, 4 pontos, a avaliação vale 4 pontos, e a autoavaliação do conteúdo que a gente vai ministrar na aula vale mais 2 pontos. Tá? Então, é para formar a nota de vocês nessa intervenção pedagógica, irá substituir, caso você tenha ficado com nota baixa nos dois, né? Vai substituir um, né? A menor é dessa forma, certo? Entendido? Sim, professor. Sim, pessoal, ou não? Sim. Estou vendo só um aqui, que eu estou vendo um monte de povo bonito. Tá, pessoal. Então, vamos lá? Vamos trabalhar então, né? Tá, pessoal, para a gente fazer a nossa intervenção pedagógica, né, o nosso conteúdo, eu consultei, deixa eu passar para a câmera do celular, que é melhor, né? Eu vou fechar a câmera aqui e vou ficar só na do celular, acho que é melhor, né? Para escolher o conteúdo para trabalhar com vocês, eu consultei a professora Valdelice, tá? Porque ela me passou os conteúdos, eu consultei para ver o qual que seria que ela achou que ficou meio pendente de estudo lá no primeiro ou no segundo bimestre. E ela me disse assim, professora, um conteúdo que eu trabalhei pouco com eles, eu acho que ficou a desejar, foi arte africana e afro-brasileira, né? Eu falei, não, tudo bem, então a gente trabalha esse conteúdo. Então, nós trabalharemos esse conteúdo na aula e as atividades também serão sobre esse conteúdo, tá? E a autoavaliação também sobre esse conteúdo, ok? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês agora e a gente vai trabalhar esse conteúdo, arte africana. Se der tempo da gente trabalhar a arte afro-brasileira também, a gente trabalha os dois. Se não der, a gente trabalha só a africana e eu elaboro as questões em cima só da africana, tá? Porque como é muita coisa, eu falei, eu não vou elaborar antes de ministrar a aula, porque corre o risco de eu colocar alguma questão que não dê tempo de eu falar com eles, tá? Então, eu faço essa avaliação antes. Deixa só eu anotar, deixa eu só fazer um pontinho aqui em quem está aí com essas câmeras abertas, por enquanto, tá? Rapidinho. Daiane, você que chegou a comentar alguma coisa com a professora sobre a sua nota, que você tinha ficado em dúvida? Eu falei com a Roberta. Não, eu falei com a Zerda. Ela falou que é pra eu falar com ela, mas era pra eu assistir a aula. Falar com ela? Eu falei com ela, aí ela falou assim que ia resolver, mas era pra assistir a aula mesmo assim. Mesmo assim? Ah, sim. Tá, ok. Samuel, você é o do C, né? Do C ou do D? Não, do C, né? Do D. Samuel Henrique? Kaique? Então, nós estamos aí, esse povo bonito, tudo. Tá bom, gente? Então, deixa eu tentar compartilhar a tela com vocês agora para a gente começar, né? Senão não vai dar tempo. Tá. Antes de começar, deixa eu perguntar para vocês. Vocês já estudaram, né, um pouco sobre a arte africana com a professora Valdelice, não sei porquê, mas eu tenho sempre chamado Deuselice por conta de uma outra professora que tinha lá na escola, mas é a Valdelice. Tá, vocês estudaram um pouco sobre ela. Alguém de vocês quer comentar um pouco sobre a arte africana conosco, dividir o conhecimento de vocês aí comigo e com os colegas? Não?
Ninguém quer compartilhar o que sabe sobre a arte africana conosco? Tá, pessoal, então vamos lá. Vou passando os slides e vocês vão lendo para que não fique só eu falando, tá? Mas já de antemão, né, a gente vai ler os slides, eu vou falar sobre isso, mas já de antemão, para a gente adiantar o processo, né? A arte africana, como vocês sabem, é a arte do povo, né, lá da África, que veio para o Brasil depois, né, como escravos, né? Então, quando a gente fala sobre a arte africana, a primeira coisa que a gente precisa saber, ela não é feita para ser obra de arte, assim como a arte indígena, né? A arte africana, ela é são objetos feitos para uso cotidiano, né? Ou seja, ou para um ritual religioso, ou para comer alguma coisa, né? Ou para mostrar uma reverência ao antepassado. Então, ela é uma arte funcional, né? Ela não é uma arte feita para ser exposta. Eles não fazem os objetos de arte, eles não criam as máscaras, eles não fazem as esculturas deles com a intenção, eu vou fazer isso aqui para depois ir para o museu, né? Na verdade, isso não passa pela cabeça dele. E até o início do século XX, isso também não acontecia, né? A arte africana, até o início do século XX, ela não era considerada arte, né? Só a partir do século XX, na década de 1920, 1930, é que essa arte africana ela vai começar a ser valorizada, tá? E vista como arte, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Sim? Então vamos continuar? Alguém lê para mim, por gentileza? Por favor? Kaique, pode ser você? Pode sim, professor. Pode. Pode. Então faça isso, por Peraí, gentileza, deixa eu tá? só arrumar um negócio aqui com o teclado, porque eu tô quase fazendo Tá, a conta ok. aqui. A arte africana representa os usos e costumes das tribos africanas. Ponto. O objeto de arte é funcional, desenvolvido para ser utilizado, vírgula, ligado ao culto dos antepassados, vírgula, profundamente voltando aos espíritos religiosos, características marcantes dos povos africanos, e uma das artes extremamente representativa chamada atenção pela sua forma e estatísticas os usos e os simples objetos de uso diário, vírgula, como ornamentos e tecidos, vírgula, extensam muitas sensibilidades, vírgula, nas nossas pinturas, assim como nas esculturas. A presença da figura humana identifica preocupação com os valores étnicos, vírgulas, morais e religiosos. Tá, pessoal, como a gente já tinha começado a falar, né, ela não é feita para ser uma obra de arte, né? Ela representa os usos, o costume, o cotidiano das tribos africanas, né? Isso eu tinha acabado de falar para vocês. E diz também que ela é uma arte funcional, né? Eu só não havia comentado que, como o povo africano ele é muito religioso, né? Ele é um povo muito voltado às questões religiosas, né? Embora muitas tribos ditas, né, tenham religião diferente do que da nossa religião, que é o cristianismo, elas, para os cristãos, é considerada tribos pagãs, né, adoram outros deuses. As obras de arte, né, o que é produzido pelos africanos é muito voltado para essas questões religiosas, né? Seja uma máscara para adorar um deus ou um ornamento para fazer algum ritual religioso, né? Então, tudo que é produzido pelos africanos, que hoje nós reconhecemos como obra de arte, é uma arte funcional e tem muito esse fundo religioso,
né? É o uso cotidiano, o uso diário, né? Sendo os tecidos, sendo os ornamentos, ou algo relacionado às questões religiosas, né? Para um ritual, para adorar um Deus, para, né, incorporar um Deus que seja, né? Porque a gente vê muito isso nos rituais africanos. Eles acreditam que colocando aquela máscara, o Deus vai incorporar neles e assim sucessivamente, tá? Mas a gente percebe muito essa questão religiosa e também a preocupação, como eles gostam muito de representar figuras humanas, seja nas máscaras, né, seja nas esculturas, a gente percebe na arte africana, né, essa identificação com os valores étnicos, né, da etnia deles, com os morais de cada comunidade, né, o que cada comunidade acredita, né, e assim como o que cada comunidade tem de fundo religioso, de questões religiosas. Então, todas as artes, né, todas as obras de artes, tudo que se é produzido, que hoje nós chamamos de arte, tem esse significado, seja nas pinturas corporais, ou seja, nos artefatos, seja nas esculturas, nas pinturas, nos tecidos, né? A gente vê muito essas questões religiosas, morais e étnicas, até porque ele é um povo muito voltado para esses valores étnicos, né? Coisa que, de repente, por nós vivermos num contexto histórico diferente, né? Vivemos em momentos diferentes da história, né? Eles vivem no mesmo tempo, mas nós, do Ocidente, e algumas partes, né, do Oriente, vivem um contexto histórico diferente, né? Vivem na mesma época, no mesmo ano, né, no ano de 2021, no 2020, no século 21, mas a nossa concepção histórica é diferente. Não que a cultura deles seja atrasada, mas eles vivem num outro contexto histórico, e por isso eles, de repente, valorizam coisas que nós, hoje em dia, já não valorizamos mais, né? Nós que vivemos no Ocidente não valorizamos mais. Inclusive, a gente pode até falar sobre as questões morais, né? Morais e étnicas, porque a gente do Ocidente não tem tanta preocupação com isso mais, infelizmente, né? Pessoal, estão me ouvindo bem? Tô. Sim. Sim? Então, vamos continuar. Agora eu quero que o Samuel leia para mim, por gentileza, Samuel. Samuel. Ok, né, Samuel? Tá bom. Ashley, pode ser você, minha flor? Pode, professora. Ai, minha voz tá meio ruim, mas ok. A escultura foi uma forma de arte muito utilizada pelos artistas africanos, usando-se o ouro, bronze e marfim como matéria-prima, representando um disfarce para a incorporação dos espíritos e a possibilidade de adquirir forças mágicas. As máscaras têm um significado místico e importante na arte africana, sendo usadas nos rituais e funerais. As máscaras são confeccionadas em barro, marfim, metais, mas o material mais utilizado é a madeira. Para estabelecer a purificação e a ligação com a entidade sagrada, são modeladas em segredo na selva. Visitando os museus da Europa Ocidental, é possível conhecer o maior acervo de arte antiga africana no mundo. Ok, obrigada, Ashley. Vamos lá, Kaique, esqueci de te agradecer também por ter lido, viu? Obrigada. Tá, pessoal. Isso aqui eu acho que, né, é bater em ferro frio, vocês já conhecem isso bastante, porque estudam história, depois estudam em arte também, né? Como eu já havia falado para vocês, as máscaras produzidas pelos os africanos, elas têm um significado, né? Eles não produzem para expor, né? E como eu já disse agora bem há pouco, eles usam como um disfarce. Eles colocam a máscara,
né? Essas máscaras que são produzidas em ouro, bronze, marfim, madeira, principalmente, né? Eles colocam a máscara e acreditam que ela tem um significado mágico, né? Uma força mágica. A pessoa que usa essa máscara, ela vai receber, né, um ser divino, um espírito, vai incorporar, né, e vai fazer algumas coisas que eles esperam que seja feita, né, através do uso dessas máscaras. E essas máscaras africanas, elas podem ser usadas tanto em rituais quanto em funerais, como a gente também já sabe, né? Elas podem ser construídas de barro, marfim, metal, né? O ouro, o bronze, mas geralmente elas são construídas de madeira, tá? Não que não se construa se faça as máscaras nesses outros materiais, mas a maioria das máscaras africanas são feitas em madeira, certo? E o que acontece? Como elas são consideradas como objeto sagrado, elas são feitas, não é feita de qualquer forma, não é feita em qualquer lugar, né? Eu creio que tem todo um ritual para construir essa máscara, para que essa máscara seja usada depois, né? Tanto é que ela é construída, feita em segredo, ela é modelada em segredo no meio da floresta. Ou seja, eles devem ter um ritual para a construção dessa máscara. Creio também que não é qualquer pessoa que use essa máscara, que possa usar, deve ter as pessoas escolhidas dentro das tribos, né, para que possa usar essas máscaras, e que essas pessoas devem ser pessoas tidas como especiais dentro das tribos, para que elas possam usar essas máscaras que também são especiais para eles. Ok? Até aí tudo bem? Podemos continuar? Sim. Então, vamos lá. Luísa Amanda, pode ser você agora, minha flor? Não tem como fugir, não. Hã? Eu não estou enxergando o trem? Não? Como assim você não está enxergando o trem? Não, as letrinhas estão muito pequenininhas, mas aqui, ó, deu para ler agora. Vai, vou ler. Vamos ver se você consegue. Quando pensamos mais rigorosamente nas estatuetas africanas, nas máscaras e nos objetos de cerâmica, nas peças de Indumentária mágica. e nos adornos, e em tantos outros produtos daquilo que, por convenção, denominamos arte negra, devemos ter sempre em mente que, nas suas culturas de origem, todos estes objetos são objetos de ação e não para serem contemplados ou consumidos como obras de artes à maneira ocidental. José de Assunção Barros, 2011. Tá, pessoal, esse aí é um estudioso, né, da arte africana, né, o José de Assunção Barros, ele escreveu um livro sobre a arte africana e ele fala sobre isso, que quando a gente vê essas obras, o que a gente precisa perceber? E nada é feito para ir para museu, né? Como eu disse lá no começo, eles não fazem nada para ser mostrado como objeto de arte. Tudo que eles fazem é para ser usado, é objetos de ação, ou seja, é para o uso, né? Que sejam com rituais religiosos ou qualquer outra coisa, é para o uso cotidiano. Não é nada feito, eu vou fazer isso agora, pode até ser que eles façam, né? Depois do século XX. Mas até o século XX, porque a arte deles nem era considerada, né, nem era valorizada, tudo que eles produziam era para o uso deles, né? Não era nada para ser exposto, né? Como nós, do Ocidente e lá da Europa, a gente faz, gente não, porque eu não faço nada, né? Os artistas fazem, pintam, esculpem para ir para o museu, para vender, né? E ele, não é a intenção deles até então. Pessoal, alguém consegue ver esse slide aí, porque eu reconheço que ele ficou bem claro. Consegue ver para ler para a gente esse slide? Não?
Professor, eu posso tentar aqui, né? Gente, se você não conseguir, eu faço, tá? Quem falou que vai fazer agora? Eu, Matheus Nascimento. Matheus. Matheus, você tem irmão que estuda no terceiro ano aí, no colégio? Oi? Você tem algum irmão que estuda lá no terceiro ano? Não. Não? Eu estava olhando você na primeira aula, eu achei você muito parecido com um dos Igors lá do terceiro ano. Falei, será que o Matheus é irmão? Ah, Deve ser quem parecido com sabe? eles. Sei. Mas vamos lá, Matheus, leia então para nós. Se você não conseguir, eu faço a leitura, tá bom? Tá. Somente no final do século XX 19. e XIX e no início do século XX que a produção artística africana passou a ser considerada obra de arte de suas qualidades estéticas estudadas. Várias exposições são realizadas na França e nos Estados Unidos nas décadas de 1920 e 1930, porém, sem a preocupação de identificar a autoria das obras, contribuindo para difundir a ideia errônea de que, Errônea. errônea, de que o anonimato seria uma das características da arte africana. Arte africana. Tá. Como eu já havia dito para vocês, né, ela vai começar a ser valorizada. Eu só não falei que começava no século XIX, mas principalmente a partir do século XX. Tanto é que a partir de 1920 e 1930 que começam a surgir as exposições da arte africana, né? Começa a se expor o que eles produzem como uso, né, usual, começa a se expor tanto nos Estados Unidos quanto na França, né? E só que começou a se expor como arte africana, não de uma artista em si, né? Como por exemplo, vamos supor que nós fôssemos africanos e pintássemos lá fizéssemos uma escultura, né? Não se levava para o museu como a escultura do artista tal. Geralmente ia como essa escultura pertence à tribo, vamos supor lá uma tribo indígena dos africanos lá. Então, deixa eu lembrar de alguma, né? Que agora deu branco. Uma tribo lá do Zimbabue, por exemplo, né? Qualquer uma delas lá do país Zimbabue. Lá ia como o nome da tribo, né? Ao contrário, né, do que acontece com as nossas obras de arte no Ocidente, né? Como tudo sai com o nome do artista. Então, como nesse primeiro momento essas obras de arte iam para o museu como com o nome, escultura da tribo tal, né, do povo tal africano. Então, não falava-se no nome do artista que tinha feito, né? E isso criou uma ideia errônea na cabeça das pessoas que as obras eram produzidas de forma anonimato. Eles preferiam divulgar o nome da tribo ao invés do nome de quem fez, né? Então, é uma ideia que surgiu errada, mas que futuramente vai ser corrigida, tá? Vai chegar-se à conclusão que não era isso, é porque a forma como se pegava essas obras lá e levava para o museu que causou isso, né? Não divulgando o nome de quem fez e nem a característica da tribo que fez, só levando a obra e expondo, tá? Agora, duas esculturas que eu trouxe aqui para você, duas máscaras, né? De madeira, muito feia por sinal, né? Essa é de bronze e essa é de madeira também, tá? Então, são as duas esculturas que eu trouxe só para vocês verem mesmo como que é. Essa aqui representa, né, a arte deles, mas que ela é bem estranha, dá para a gente correr um pouquinho se achar na frente. Mas, né, tá tudo bem. Tá, pessoal, vamos ver quem que vai ser o próximo a ler para nós agora. Daiane, pode ser você? Pode. Pode ser? Então, vamos lá. Nas civilizações e tradições africanas, a arte ocupa um papel importante na vida das pessoas, nobres ou não, sendo observada em espaços públicos ou privados, em situações cotidianas e específicas.
O conceito de belo é sempre coletivo. O artista ocupa um lugar de destaque, é respeitado e temido, pois está em contato com forças que regulam o universo e também manipula elementos sagrados como o metal, o fogo e a madeira. Tá. Lembra que agora há pouco a gente falou que quando essas obras começaram a ser expostas, elas deu-se a impressão que privilegiavam o anonimato, né? Agora vem a explicação, né? Que na verdade, nas civilizações tradicionais africanas, a arte ocupa um papel importante na vida das pessoas, seja ele nobre ou não, né? Que a gente agora, né? Dá para se ver esses objetos tanto nos espaços públicos quanto nos privados, seja uma situação de exposição mesmo, que é uma situação específica, mas também pode ser na vida cotidiana, porque, como eu já expliquei, eles não fazem obra de arte só para expor, né? Agora sim fazem para expor, mas eles fazem para o seu cotidiano, tá? Para a sua vida diária, para a sua vida rotineira, né? Para uso mesmo. O conceito de belo é sempre coletivo, né? Aquela questão, pessoal. Lembra que eu falei agora sobre a máscara? Eu não comentei sobre a máscara à toa, né? Por quê? Porque esse conceito de belo, de bonito, para a obra de arte, e eu já falei isso para vocês, falei isso na aula anterior, da semana passada. Eu esqueci com vocês, eu comecei agora, né? Mas eu sempre falo isso. Quando a gente vai estudar arte, uma coisa tem que ficar clara para a gente. O conceito de belo em arte, ele é, como que eu vou dizer, subjetivo. Ele é muito meu, né? Ou seja, eu acho a máscara africana assustadora, vou ser sincera. Admiro o povo africano muito, mas as máscaras africanas tem umas que me assustam, né? Aí que está a diferença. Qualquer objeto de arte, sem ser a obra de arte africana, o belo está no olho de quem vê, né? Por exemplo, eu acho feio, a Daiane pode achar bonita, né? A Ashley, o Kaique acha feio, outros acham bonito. O diferencial da arte africana é que, ao contrário da arte ocidental, né, que está no olho de quem vê, a africana, o conceito de belo é coletivo, tá? Para os africanos, como eles não fazem obra de arte para expor, o que eles fazem, tudo que eles fazem tem esse contexto religioso, né? Para eles é belo, né? Porque eles respeitam muito o que é feito, porque não é qualquer pessoa que vá fazer uma obra de arte. Lembra da máscara que a gente falou agora há pouco? E quando eles vão construir essas máscaras, eles vão fabricar essas máscaras, eles vão para dentro da selva, né? E ficam lá reservados fazendo os objetos, as máscaras. Exatamente por isso, porque o artista que faz essa arte, ele é muito respeitado, não é qualquer pessoa. Lembra que eu disse para vocês lá atrás que não era qualquer pessoa que fazia as máscaras? É uma pessoa específica, né? Porque para eles, a pessoa que vai manipular esses objetos sagrados, ele é uma pessoa especial, ele é uma pessoa, como que eu vou dizer, muito respeitada e indicada pelos seus deuses, né? Não é eu chegar lá e vou lá para o mato fazer uma máscara. Tem as pessoas específicas que fazem, por isso que tudo que é produzido, que para mim eu acho feio, para eles é bonito. Se fosse no Ocidente, nós teríamos essa liberdade, né? De falar, eu acho feio, eu não gostei. Lá na tribo, como eles têm esse respeito pelo artista que faz, porque eles acreditam que não é qualquer pessoa, a pessoa que manipula esses elementos sagrados é especial, eles veem tudo que é produzido como muito bonito, porque junto com a beleza vem o respeito pelaquilo que é produzido. Certo, pessoal? Sim. Vocês entenderam sobre esse conceito de belo aqui, gente, ser coletivo? Diferentemente do Ocidente? Vocês conseguem diferenciar isso? Entendeu o que eu expliquei para vocês?
Professor, eu entendi, mas se a senhora quiser explicar de novo, eu aceito também. Então, vou explicar de novo, porque esse conceito ele é complicado mesmo. É assim, ó, quando a gente vai estudar arte, né, quando a gente começa a estudar arte, a primeira coisa que a gente aprende, né, eu, pelo menos, toda vez que eu começo a falar sobre arte, eu explico o que é arte, né, e qual o conceito de belo. Tá? E isso a gente não estuda nem só em arte, não. Em filosofia, lá no terceiro ano, vocês vão estudar isso também. Tá? Vai sofrer sobre isso. E lá é mais complicado. O que acontece? Nas obras de arte, tanto da Europa quanto do Ocidente, o belo está no olho de quem vê. Por exemplo, vamos supor a Mona Lisa. Você vai, olha a Mona Lisa, acha feia. Né? Eu vou lá, vejo a Mona Lisa, acho bonita. Por quê? Porque lá é um pintor que pintou do jeito que ele quis, o que ele quis. Né? Então, no Ocidente, o conceito de belo, ele é muito relativo, ele é subjetivo, ele é de cada pessoa. Né? Cada pessoa, ela encara o belo do jeito que ela quer. Se eu gosto, você não gosta, né? Vamos longe, não. Eu, particularmente, não gosto do quadro do Edvard Munch, aquele O Grito. Não gosto, achei ele muito feio, é assustador, né? Mas ele vale milhões, se para não dizer bilhões, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. No Ocidente e na Europa, o conceito de belo, como é uma obra de arte do artista sem nenhum fundo religioso, o belo é subjetivo. Eu acho bonito, você não acha, e assim sucessivamente. É um direito nosso. Para o povo africano, como eles não produzem obras de arte, tá? Porque eles não produzem obra de arte, né? Eles não produzem para expor, eles não produzem para vender, eles produzem para o seu cotidiano, né? Para a sua vida diária, né? Para os seus rituais, para os seus funerais, para tudo isso. Então, e como para eles tudo que é produzido tem um fundo religioso, né? Principalmente as máscaras, né, que é usada nos rituais e nos funerais, e a gente viu que quando eles vão fabricar uma máscara, eles se retiram da tribo e vão para o mato, e lá eles vão para a selva, né, fazer essa máscara. Como para eles essas máscaras têm esse respeito, né, tem que ter, não é feito por qualquer pessoa. A pessoa que vai fazer, ela é uma pessoa especial, uma pessoa diferente do restante da tribo, né? Além disso, ela vai manipular elementos sagrados, porque se ela vai construir a máscara com metal, vai precisar de fogo, vai precisar de madeira, né? Esse artista, ele é considerado uma pessoa especial, ele não é qualquer pessoa. Não é eu e o Samuel, né, que somos assim os artistas, resolvermos chegar lá numa tribo, né, e resolver fazer uma máscara. Não é assim que funciona lá, né? Lá tem as pessoas escolhidas para fazer a máscara, tem as pessoas escolhidas para usar essa máscara depois, né? E como isso é muito ligado às questões religiosas, tudo que se produz lá é coletivamente considerado belo, até porque é o respeito que eles têm por aquilo. Tá? Não é feito aleatoriamente, o artista está lá assim, contrariado, aí eu vou ali fazer uma máscara. Não é assim que funciona lá, né? Então, para eles lá, esse conceito é sempre coletivo. Todo mundo da comunidade, daquela tribo, vai olhar aquela máscara, né? Ou seja, a pessoa está usando uma máscara, incorporou um deus deles lá, porque é isso que eles acreditam que acontece, e eles vão achar aquilo bonito. Toda a comunidade vai achar bonita. Não vai ter alguém que vai falar assim, como que eu vou, dentro daquela etnia, que vai achar aquilo feio. O conceito de belo para eles lá é coletivo. É igual para todo mundo. Lá eles não têm esse diferencial de conceito de belo que nós temos aqui, tá? Porque as obras de arte deles lá não são feitas como as nossas aqui. Lá eles não fabricam obras de arte. Eles fabricam máscaras para os seus rituais, adornos para adornar o seu corpo para ir para um ritual, né? Ele faz uma escultura para ser usada como uma lembrança de um ancestral deles, certo? Entendeu agora? Sim ou não? Entendi, agora.
Entendi, agora deu. Tá, então vamos lá. Vamos terminar pelo menos a arte africana. E aí eu elaboro a prova só em cima da arte africana, a atividade avaliativa. Vou deixar aberto agora. Quem quer ler? Não quero falar assim, fulano, lê, ciclano, lê. Alguém de vocês se prontifique, por gentileza. Professor, pode Isso ser é eu de novo, então? Pode ser, claro que pode. Pessoal, só lembrando que a participação ativa na aula vale nota, tá bom? Beleza. Pode ler, então, tá? A arte africana explora diversas possibilidades estéticas como desenho, pintura, tecelagem, entalhe, arquitetura e escultura. Em muitas situações, a escultura e a arquitetura estão integradas de tal maneira que acabam compondo uma única obra. A escultura representa sua principal forma de expressão, sendo observada em todos os reinos, caracterizada principalmente pela estilização e geometrização. Tá, pessoal. Na verdade, a gente sabe disso, né? A arte africana, ela explora diversas possibilidades estéticas. Ela não é só escultura, né? A gente fala mais da escultura por quê? Porque a escultura é a que está mais presente na arte africana, né? Por conta das máscaras, né? Mas não existe só as máscaras. Por exemplo, existe o desenho, né? Aqueles desenhos que eles fazem no corpo, né? Pintam no corpo os desenhos, como chama, gente, os desenhos, eu esqueci, abstratos, né? Que eles fazem no corpo, aquelas riscas no rosto, no corpo em si. As pinturas corporais, como a gente, né, sabe, a tecelagem, ou seja, os tecidos que são feitos lá, tanto de tecido quanto esteiras, né, de fibra e assim sucessivamente. Os entalhes nas madeiras, né, como é feito, a arquitetura das casas, né, das choupanas deles lá, a gente sabe, infelizmente não deu para a gente prorrogar muito isso aqui, mas tem muito material para a gente trabalhar sobre essa arquitetura também, né, diversos tipos de construção de cabanas deles, de choupanas, de cabanas, as esculturas das máscaras, né, a construção, a reprodução das máscaras. Tanto a pintura quanto a escultura e a arquitetura, elas estão integradas, né, podem fazer parte de uma mesma obra, né. Por exemplo, eles podem construir lá uma choupana, né, fazer esculturas dentro dessa choupana ou pintar. Eu não sei se vocês, eu trabalhei com os meninos do 9º ano, não trabalhei com vocês. Um dos conteúdos que a gente trabalhou no bimestre anterior as pinturas da Esther Malagu, tá? A Esther é da tribo do Zimbabue, e lá nessa tribo deles, eles têm um costume, pintar as casas. Tipo assim, na época do apartheid, eles pintavam as casas, cada casa do momento que eles estavam vivendo. Por exemplo, está vivendo o apartheid, e eles estão correndo o risco de sofrer como que eu vou dizer, algum ataque. Eles pintam a casa de uma cor, né? Passou aquele momento, né, de perigo, eles querem comemorar alguma coisa, eles pintam a casa de outra cor, e assim sucessivamente. Isso é uma questão que está tudo integrado, tá? Eles fazem tudo junto. Pode ser que esteja tudo junto, tá? Ou seja, essa tribo da Esther, ela, tanto é que hoje ela é uma artista africana mais conhecida no mundo inteiro. Depois, se vocês quiserem o nome, eu passo para vocês pesquisarem, uma senhorinha já bem de idade. Aí ela levou as pinturas das casas para os tecidos. Ela começou a expor os tecidos africanos, e a gente sabe que os tecidos africanos são muito coloridos, né?
e fazem um sucesso pelo mundo todo, aquele tecido todo com figuras geométricas, bem colorido, né? Então, é isso, a arte africana, ela sai do uso, ela acabou saindo, né, desse uso cotidiano da vida deles, mais para o mundo, a partir do século XX, né? E agora, a gente percebe que ela está incorporada, pode estar incorporada em uma obra só, tá? Como o caso da arquitetura das casas que eu falei para vocês. Lá na arquitetura, eles constroem a casa, né? E pintavam a casa, essa tribo. A cada ocasião diferente que estava acontecendo naquele momento, eles pintavam as casas de uma cor. Ah, tá, se tivesse risco de ser atacado, porque eles estavam vivendo bem no contexto do apartheid. A casa era pintada de uma forma que quem visse sabia que estava correndo perigo. Tá? A pintura da casa transparecia o que estava acontecendo. Eles tinham esses códigos, era uma forma de código. No caso dele, as pinturas das casas. Tá? Tá, pessoal, vamos terminar pelo menos esse aqui. Não vamos entrar na arte. Professora. Oi. Tinha alguma cor definida para essas casas? Eu vou postar no grupo de vocês depois para vocês verem. Eles usavam muito o roxo, o amarelo, e cada uma das cores tinha um significado. Né? Por exemplo, eu não recordo, né, qual a cor que representava o perigo, por exemplo, né, o alerta. Sei que eram cores fortes, amarelo, roxo, vermelho, preto, e eles faziam como que eu vou falar? Essa mistura, né, eles iam pintando, tá correndo risco, vamos pintar dessa cor as casas. Então, todo mundo que chegasse ia perceber que estava acontecendo tal coisa, porque era uma forma de ter uma espécie de código entre eles, a pintura dessas casas, tá? Eu vou postar para vocês depois lá no WhatsApp para vocês verem, que interessante. Muito interessante a história dela, a história da tribo dela. Na verdade, a cultura africana ela é muito interessante. Infelizmente, a gente tem pouco tempo para trabalhar, mas ela é muito interessante, tem muita coisa interessante para a gente ver. Né? É uma cultura riquíssima. A pena é que a gente não tem muito tempo para isso. Tá, pessoal, para concluir, né, porque já são 11h09 e a gente conversa um pouquinho sobre a afro-brasileira, eu vou parar de compartilhar os slides. Apesar de vou postar para vocês lá no grupo de vocês esse slide para facilitar para vocês estudarem depois, assim como postei o de filosofia, porque eu vou tirar desses slides as nossas questões lá, tá? Para facilitar para vocês. Pode ser que tenha alguma coisinha que não está no slide, mas que eu já falei, tá? Eu vou ler para a gente concluir. Por tratar-se de uma arte que transmite ideias, conceitos e valores grupais, o artista deve sugerir e não representar, e assim revelar a essência presente nas formas. Dilma de Mello, né, é uma estudiosa da cultura africana. A relação entre a arte e o sagrado também se verifica em todas as populações africanas, em maior ou menor proporção. Aqui, falou exatamente o que eu acabei de contar para vocês, ó. O que ela fala? Falou, olha, a arte transmite conceitos e valores grupais. O artista deve sugerir e não representar. Ou seja, quando eles lá na tribo da Esther, né, eles só pintam as casas, eles estão sugerindo, eles não estão falando, né? Então, só eles que conhecem por que aquela casa está pintada daquela cor, né? Então, eles sugerem, eles não representam de fato, porque se você escrevesse lá, estamos passando pelo apartheid, né? Então, a prova, eu nem tinha lembrado disso aqui, que estava escrito isso aqui. A prova de que eles só sugerem, né? A pessoa vai tentar, quem conhece, que vai entender, né? Está aqui, na fala da Dilma de Mello, tá? E a relação entre a arte e o sagrado, ela se verifica em toda a população africana, como eu disse para vocês já, né? Até porque eles não fazem por fazer arte, eles fazem para os rituais dele, né? Então, esse contato com o sagrado, com essa outra dimensão do sagrado, né? Quando a gente vai falar sobre cultura africana, o sagrado na cultura africana é muito diferente do nosso sagrado, né? Porque nós, do continente,
né, do continente americano, da Europa. O nosso sagrado, quando a gente fala, a gente liga muito às questões de quê? De Deus, do cristianismo, do catolicismo, não é isso? Para eles não é. O sagrado deles é diferente do nosso, porque lá eles ainda cultuam vários outros deuses, né? Não que eles sejam, por isso eles sejam um povo, como que eu vou dizer, como várias pessoas pensam, um povo atrasado. É porque eles vivem a cultura deles de forma diferente. E nem por isso ela é pior do que a nossa é melhor do que a deles. É porque a cultura deles é diferente. E a gente precisa entender isso. A relação do sagrado que os africanos têm é diferente da que a nossa relação com o nosso sagrado. Ok? Tá, pessoal, vou parar de compartilhar aqui. Agora a gente comenta um pouquinho sobre a arte afro-brasileira, tá? Entre nós aqui, porque eu acho que vocês todos, sobre quando a gente vem para falar da arte brasileira, eu acho que a afro-brasileira, todos nós conseguimos falar a respeito dela, né? Dessa arte que veio, né, para o Brasil com os africanos, né? Aí quando a gente fala assim, veio com os escravos, né? Vamos esquecer que os escravos não eram escravos, a maioria deles vieram para cá, eram pessoas livres, né? Foram vendidas pelos seus pares ou pelos seus governantes, né? Mas eles não eram escravos, né? E quando a gente fala da arte afro-brasileira aqui no Brasil, o que a gente pode... O que lembra? A primeira coisa que vocês lembram, por exemplo, da arte dos africanos aqui no Brasil. Que tipo de arte vocês lembram que tem aqui no Brasil que, se não veio com os africanos, foi feita aqui no Brasil pelos africanos? Uma comida, começar por isso. Feijoada é uma arte, né, considerada uma arte afro-brasileira, né, e muito importante. E quem fez? Ela foi feita no Brasil pelos africanos escravizados, né? Outro tipo de arte que é muito valorizada, eu não sei se nesse grupo tem alguém que pratica, né, a capoeira, né? É uma obra, é arte afro-brasileira, né? Que veio para o Brasil, foi feita no Brasil pelos escravos, né? E assim como o samba, né? E vários outros tipos de arte que é incluída na arte afro-brasileira, traga pelos africanos, tá? Pessoal, vou postar lá no grupo agora a chamada, vocês assinem, eu já marquei quem está na sala, quem participou, beleza? E aí agora, eu não postei as atividades de arte ainda lá, tá? Vou esperar um pouco para vocês fazerem a de filosofia, porque nesse grupo tem pessoas que estão de filosofia e tá de arte também, né? Então, eu posto a de arte amanhã, tá? Para que vocês não façam confusão. Façam a de filosofia, quem ficou de filosofia, organiza, lembrando que tem a de arte para fazer, tá? Não esquece disso, não. Então, depois vocês fazem uma e deixam a outra, e aí eu tenho que sair doido correndo atrás de menino para fazer tarefa. Certo? Não esqueçam disso. E aí, quem for assinando, pode sair, tá? Só eu conseguir colar lá a bendita da frequência. A senhora vai mandar as atividades no GR8? As atividades de arte, as atividades todas vão ser postadas no GR8, tá? Tanto a de arte quanto filosofia, qualquer atividade, elas vão ser postadas no GR8, ok? Todas elas. Tá bom. As atividades no ambiente virtual, avaliação, e a autoavaliação, até então, se não mudar, lá no fórum, tá? O que foi, Luiz Amanda? Tá, pessoal? Podem assinar e podem sair, tá? Mas para vocês, faz bem feito, não corre não, tá? Faz bem feitinho, bonitinho lá, para vocês conseguirem recuperar a nota, ok? Fala, Matheus. Onde é que tá o negócio mesmo? Porque eu meio que, né? As atividades de filosofia já estão lá no ambiente virtual avaliações, tá? São todas objetivas, é só você marcar.
A autoavaliação de filosofia já está no fórum, tá? Está no fórum, só não abri ela ainda, vou abrir agora, certo? E a de arte eu não coloquei ainda, nem a autoavaliação, nem as atividades, nenhuma, tá? Vou esperar até amanhã. Vocês fazem hoje a de filosofia e amanhã vocês fazem a de arte, tá? Para não fazer confusão, certo? Professora, vai ser o mesmo tempo de entrega, quarta-feira? Eu deixo a de arte para quinta, até quinta. Eu deixo a de filosofia até quarta, porque eu vou colocar a de arte amanhã, né? Então fica até quinta, certo? Certo. Ah, pessoal, outra coisa. Tinham, tanto de filosofia quanto de arte, tinha vários alunos que foram convocados e não vieram assistir a aula. Eles ainda têm a chance de fazer a atividade, né? E, olhando os slides, fazer a autoavaliação, tá? Quem sabe eles consigam os 60. É uma chance deles. Acho um pouco mais Professora, difícil, mas dá pra... o Gustavo Martins, eu acho que é porque ele tá trabalhando essa hora. O Daí ele não Gustavo, deu. o Antônio também, que falou que já se justificou com a coordenação. Então, eles vão lá e fazem só a autoavaliação, né? E a atividade. E torcer para que eles acertem tudo e consigam recuperar a nota, né? Mas é tranquilo, se estudar um pouquinho sozinho, dá para fazer, tá? Tá. Tchau para vocês, até mais. Até semana que vem agora, Tchau, porque essa semana professora. a gente não vai ter mais. Até Tchau, semana que vem. obrigada. Abraço. Daiane. Mas de qualquer forma, Daiane, faça lá sua atividade também. Não custa nada. Tá. Depois, tá? Tchau para vocês. Uhum. Abraço. Com Deus. Se cuidem. Tchau, professora.